Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Você crê em Deus, por isso você está participando comigo. Estamos aqui com as Escrituras Sagradas abertas. A palavra é viva de Deus. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Por que Jesus usou a figura do pão? Bem, o ser humano, ele tem uma fome, é um vazio interior. E você sabe disso. Todo ser humano tem esse vazio. Uma insatisfação, aquele espaço que você não consegue entender, enfim. Então Jesus, eu sou o pão da vida. Mas antes de entrarmos na palavra de Deus, vamos fazer uma oração de agradecimento. Devemos nos apresentar a Deus, assim de quando em quando, para agradecer até, se possível, todos os dias. Tirar um tempinho só para render graças e dizer, Senhor, eu agradeço. Para pensar, o sacrifício do Calvário, Jesus Cristo, Ele é Deus. E na forma de homem, Ele se torna o cordeiro sacrificial. E pelo seu sangue derramado, o ser humano pode ser salvo. Ficar livre dos seus pecados. Ou seja, que oportunidade extraordinária o Senhor Deus dá a cada um que encontra a sua palavra. Mas então, vamos fazer uma oração de agradecimento e depois vamos entrar na palavra que estamos contemplando. Porque o povo de Deus murmurou tanto contra Deus. Isso só trouxe a ele, só trouxe prejuízo. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, nós estamos unidos neste momento, diante do Teu Santo Espírito, sabendo, Senhor, e crendo, pois pela Tua palavra, sabemos que o Senhor está em toda parte, a Tua onipresença. Mas sabemos também, Senhor, da Tua onipotência. Não há nada que o Senhor não possa fazer. E por isso nós somos gratos, porque Te encontramos, porque o Senhor nos abriu a porta, porque o Senhor nos deu a Jesus, o único Filho, como presente para o mundo, para a salvação de quem crê. Pai, nós agradecemos. E Jesus trouxe a paz, como disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, eu não vos a dou como o mundo a dá. Pai, nós agradecemos pelo dom da vida. Sabemos, Pai, que quando a vida é pesada, ou as coisas se tornam muito difíceis, ou até mesmo incompreensíveis, nós sabemos do mundo espiritual. Pois a Tua palavra nos ensina, nos mostra, nos apresenta. E por ela também, Senhor, o Senhor dá a saída. Senhor nosso Deus, damos graças pela Tua presença, damos graças pelas Tuas provisões, damos graças pelos Teus cuidados, damos graças, Pai, de todo o nosso coração, desde o ar que respiramos. Senhor, agradecemos. O Senhor que criou todas as coisas, os céus, a terra, este imenso universo. E sabemos que o Senhor não abandonou, Pai, a criação, pois toda a natureza fielmente se reproduz. Mas o ser humano, Senhor, Pai, nosso Deus, o Senhor examina o coração. O Senhor espera, quer ser procurado. Como o Senhor Jesus diz, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, de todo o nosso coração, Santo Espírito de Deus, cremos e agradecemos pelo Teu mover, pelo Teu zelo, pelas Tuas mãos poderosas, estendidas e prontas a salvar, a abençoar. Aquele que te encontra a paz, encontra verdadeiramente a vida, como o Senhor Jesus diz, eu sou o pão da vida. Senhor nosso Deus, agradecemos, Pai, desde o ar que respiramos. Agradecemos por todas as bênçãos, por tudo que é bom, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa
Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então nós temos contemplado a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem é Jesus? Então a Bíblia nos apresenta, Jesus usou algumas simbologias, sentidos figurados para ensinar, para esclarecer, facilitar a compreensão das coisas espirituais que regem as coisas materiais. Então, quem é Jesus? Bem, muita gente diz assim, eu não preciso de Jesus, queridos. Jesus foi enviado por Deus do céu, enviado pelo Pai para a salvação do mundo. Ele se tornou o Cordeiro sacrificial. Outros dizem, não preciso de Jesus para ser salvo. Mas ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, disse Jesus. Bem, então, o Moisés foi uma espécie de um salvador. Por quê? Ele é assim uma espécie de Cristo. Por quê? Deus o chama para que ele tire o povo de Israel, os descendentes de Abraão, de debaixo do domínio de Faraó. Faraó é a representação do domínio do mundo que escraviza. Queridos, a cegueira espiritual. Quantos estão aí amargando sofrimentos tenebrosos, porque sem direção, cada um viveu do jeito que quis. Alguns no álcool, alguns nas drogas, e alguns no vazio interior, no desespero, nas amarguras, na depressão. Então Jesus, ele vem para saciar o ser humano. Então, nós estamos falando do pão da vida, por quê? Porque quando o povo de Israel entrou no deserto, eles logo se queixaram da fome. Era plausível. Mas não precisavam se levantar contra Moisés da forma como fizeram. Porque Moisés oraria a Deus e Deus daria a resposta. Deus daria a bênção. Deus traria o suprimento. Então, a figura daquele pão que Deus derramou no deserto está aqui no capítulo 16. Nós estamos no livro de Êxodo. Aí diz assim: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Quando comíamos pão a fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Olha, a situação era seríssima, o tumulto. A situação era grave, gravíssima. Mas quem foi que os tirou do Egito? O próprio Deus por mão de Moisés. Moisés foi um instrumento dado por Deus. Era Deus cuidando daquele povo. Eles precisariam aprender a confiar nas providências de Deus. Ah, mas era um deserto. Mas Deus entra e faz o que nós não podemos fazer. Exatamente isso. Fé é uma certeza de coisas que se esperam. Mas esperar de quem? De onde? Essa é a questão. Pessoas põem sua confiança inteira em outras pessoas e esperam que solucionem os seus problemas. Tudo bem, mas há limites. Neste caso, o que fazer?
todos eles estão no deserto. Quando eles saíram, as escrituras relatam que só do gênero masculino eram 600 homens. Então, eram 600 só do gênero masculino, obviamente os homens. Além das mulheres e crianças, que eram muitos. Não é? A conclusão a que se chega, não havia anticoncepcionais, usavam métodos naturais, então os casais tinham muitos filhos. Então, era uma multidão, milhões de pessoas, cerca de 600 só do gênero masculino, você imagina. Multiplique por 3, mas isso vai muito além. Porque não era marido, mulher e filho. Filhos e filhos e filhos e filhos. E temos de pensar que haviam muitos pequeninos, muitas crianças. Imagina mulheres grávidas, crianças de peito, crianças pequeninas, idosinhos. Os animais que eles levaram, que eram deles. Então, a caminhada era muito lenta, bem lenta. E aí, mas em vez de orar, em vez de eles orarem, reclamavam o tempo todo. É um erro. Quem crê em Deus de verdade, quem é de Jesus, aceitou Jesus, precisa pautar a sua vida na palavra de Deus. E aí, é tempo de orar. Não é porque você aceitou Jesus, ou você crê em Jesus Cristo, que você não vai ter problemas. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós vamos ter problemas. Até porque nem todos têm a mesma fé, nem todos têm um coração bondoso. Vamos ser realistas. Mas o pior de tudo é que o diabo existe e com os seus demônios atua para destruir a raça humana. Se puder, imagina, se ele puder, nem criancinhas escapam. Só você ver o número de crianças enfermas, destruídas, enfim. Então vamos à realidade. Então a comunhão com Deus é pessoal, a intimidade com Deus. E Jesus veio para isso. Ele veio para religar um povo a Deus. Uma vez que o pecado de Adão atingiu toda a raça humana, diz a palavra de Deus, é o pecado original. Mas então o povo, voltando àquele povo, então eles reclamavam de tudo. Veja, então eles disseram, olha que coisa séria, não é? Por que nos tiraste da terra do Egito? Para que morrêssemos aqui no deserto? Olha só. Aí diz a palavra, então disse o Senhor a Moisés, olha só. Deus falava com Moisés, como falava com Jesus e Jesus com o Pai. Queridos, muita gente diz, eu falo com Deus. Tudo bem, mas e o ouvir a sua palavra? A queixa de Deus, uma das maiores queixas de Deus em relação à raça humana sempre foi essa. Porque pessoas se pautam no que pessoas falam, no que pessoas fazem. Enfim, mas quantos dão ouvidos à palavra de Deus? Não podemos distorcer a Bíblia, o que está, está. Então eles murmuravam demais, eles reclamavam de tudo. A solução não é murmurar, é orar. É falar com Deus. Mas se nós não ouvirmos a sua palavra, a palavra de Deus, nós não vamos ter uma base de entendimento. Não vamos ter entendimento. O Senhor Deus estabeleceu na sua palavra tudo o que Ele quis para a nossa vida e que Ele quer. Então é necessário ouvir. Como eu disse anteriormente, uma das grandes queixas de Deus nas Escrituras é exatamente essa. Nós temos um salmo, vamos dar um salto aqui nos salmos. O salmo de número 8, dentre os muitos salmos e as muitas passagens bíblicas
em que o Senhor Deus se queixa que o seu povo não o escuta, ele diz aqui no Salmo 81, ele disse assim, eu vou ler para você. Vou já direto ao assunto, tá? No versículo 11. O meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Você encontra isso na sua Bíblia. Salmo 81, versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. O Israel não me ouviu, não me quis. Então está aqui com toda clareza. Aí o Senhor Deus vem, ele chega a fazer uma exclamação assim muito forte. Você contempla a emoção. Você contempla assim um desabafo. O Senhor Deus assim rasgando o coração. Ele diz assim, olha só. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Aqui está o versículo 13. Porque antes ele disse, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração. E andaram segundo os seus próprios conselhos. Porque a pessoa não ouve. Queridos, vamos lá. É ouvir a palavra. Vem, por exemplo, amanhã, escola bíblica. Traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. E vamos compreender por assunto as coisas da vida. Agora, só Jesus pode garantir o céu. Então, ele é o Filho, o único Filho de Deus. Precisamos compreender as coisas espirituais. A vida espiritual vai reger a vida material. O problema de muita gente, lamentavelmente, é que as pessoas buscam a Deus, buscam muitas, vamos dizer, tão somente para sair daquele momento difícil, do desespero. É aquele pronto-socorro. Tudo bem. Jesus chama, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas e depois? E depois que recebe o alívio? Vamos continuar ouvindo a palavra de Deus, procurando conhecer Deus cada vez mais. E aí sim. Agora, muitos dizem, eu não vou pautar a minha vida na Bíblia Sagrada. É o erro. Então não crê. O Evangelho de João, apresentando Jesus, ele diz, logo no início, as primeiras palavras do Evangelho de João, aquele que andou ao lado de Jesus, ele diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é palavra, queridos. Ou verbo e palavra são a mesma coisa. Então vamos a esse consenso, essa realidade. Quando a pessoa diz assim, eu creio em Deus do meu jeito, mas não é isso que Deus fala. Quem somos nós, criaturas, seres humanos, para dizermos que nós vamos viver da nossa forma e dizer, eu creio em Deus, mas não é do jeito que Deus fala, é do jeito que eu quero. É do jeito que eu creio, ou seja, que eu penso. Vamos lá. Então, observe. Aí no Salmo 81, o seu Deus vai se queixando. Aí ele diz, mas o meu povo não me quis. Eu comecei no 8 aqui. No 11, né? Isso. Onde ele se queixa mesmo. Ele diz, o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração. E andaram segundo seus próprios conselhos. Essa é a realidade da humanidade, da nossa sociedade. Eu quero isso, eu não quero. Eu quero aquilo, eu não quero. Agora eu quero assim. Não, não quero. E assim as pessoas vão. Na insatisfação. Quantas pessoas já passaram por 4, 5, 6, 10 relacionamentos? Não sou feliz. Mas é preciso ouvir a Deus. Eu quero isso, mas eu não quero. Então Deus diz, olha,
O meu povo não quis ouvir a minha voz. Aí ele se queixa. Aí ele vem e exclama: ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Mas onde estão os caminhos de Deus? Os caminhos que Deus estende à nossa frente? Na sua palavra. Muita gente segue o caminho da vontade própria. Mas Jesus não disse isso. Na oração do Pai Nosso, há um momento em que Jesus diz, né? Ele manda que nós oremos, chamando Deus de Pai. E é um momento que ele diz que devemos orar: seja feita a tua vontade, falando com o Pai. Assim na terra como no céu. Ou seja, faz a tua vontade na minha terra, na minha vida, como é no céu. Faz a tua vontade. Mas eu permito Deus fazer a vontade dele, eu escuto, eu dou atenção. Então vamos a esse entendimento. Então o Senhor Deus disse: ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Aí ele faz uma série de promessas tremendas. Olha que pacto. Olha só. Olha que pacto, que acordo. Deus diz assim: você me escuta, faz o que eu te digo. E aí ele disse assim, ó. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Essa pessoa está lutando tanto contra maldições, contra miséria. Passa um período bem, passa 10 períodos péssimos. Você está lutando contra uma doença. E luta. Você está lutando contra, não sabe nem mais contra o que está lutando. São forças malignas, são pressões espirituais. Então, o Senhor Deus disse, em breve, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Os caminhos de Deus estão nas Escrituras. Mas a pessoa não entra, por exemplo, no caminho do perdão, para liberar perdão, fica prisioneiro e mantém prisioneiros no seu coração. E quer que Deus atenda as suas orações. Quer que a vida seja uma maravilha. Então, queridos, vamos atentar bem para a palavra de Deus, porque Deus quer ser ouvido. A sua palavra está nas Escrituras Sagradas, amém? Vamos em frente, vamos a mais uma parte do nosso programa, e temos aí momentos ainda, e temos a oração da fé. Vamos em frente. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Queridos, a palavra de Deus é viva. Se o coração se abre para receber o que Deus fala, o Espírito de Deus encontra espaço. É assim que as coisas funcionam com Deus. Deus quer ser ouvido. A fé vem pelo ouvir. Nós devemos ter esse propósito no nosso coração. Talvez você diga, porque muita gente diz, mas eu não preciso de ir a uma igreja para ouvir Deus. Queridos, olha só. Ninguém em casa vai abrir a Bíblia e vai ler uma correção. Vai ler alguma coisa que vai lhe apontar um erro. Isso mesmo, é necessário ouvir. O Senhor Deus quer ser ouvido. E aí sim, aí Ele nos abençoa. Muito bem, e agora chegamos ao momento da oração. Vamos falar com Deus? Ore comigo, vamos à presença do Senhor. Olha, creio, o Espírito de Deus está aí junto de você. E Deus tem muitas coisas, muitas bênçãos para a tua vida. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração nós chegamos diante do Senhor, entramos em Tua presença e unindo a nossa fé, Senhor, numa certeza absoluta de que a Tua palavra é viva, de que o Senhor atende, o Senhor nos ouve. O Senhor ouviu os descendentes de Abraão quando eles ainda estavam em território egípcio. Eles clamaram, eles suplicaram pelo Teu socorro e o Senhor ouviu. Pai, quanto mais agora que o Senhor enviou a Jesus, Jesus veio ao mundo, sendo Jesus o caminho que nos põe diante do Senhor. Como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Pai Celestial, o Senhor que conhece cada coração, sabe das dores, das lutas, das angústias, dos momentos, sabe tudo que se passou e que se passa com cada um. E o Senhor que nos chama a orar, o Senhor cujas mãos estão estendidas e prontas a abençoar, como o Senhor diz, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, nós ouvimos a Tua palavra e cremos que o Teu Santo Espírito está presente. E temos a certeza, Senhor, de que o Senhor socorre os necessitados, os sinceros. Sim, nosso Deus, Pai, o Senhor aborrece a hipocrisia, a mentira e tantas outras coisas. Mas o Senhor ama aqueles que andam na verdade, que procuram, Senhor, andar nos Teus caminhos, que andam, Senhor, na Tua luz. Pai, chegamos a Ti e eu peço dar o alívio. Senhor, estende a Tua mão agora. Eu não sei, mas o Senhor sabe qual o momento que cada um está vivendo. Se é uma dor na alma, se é um problema no casamento, se é um problema financeiro, se é a empresa, se é um patrão, se é um empregado. Senhor, o Senhor é poderoso para dar uma luz, para dar uma saída. O Senhor é poderoso para derramar poder. Poder que vem do céu, poder que vem do alto. Poder que levanta quem está caído. Senhor, dá a saída. Manifesta a Tua luz, a Tua graça. Sim, nosso Deus, o Senhor dá o alívio ao coração. Quantos testemunhos temos ouvido, Senhor, de tantos que chegaram à Tua casa, à Tua presença, no pior fracasso, com a vida toda destruída, e tão logo, Senhor, compreenderam um pouquinho, desde o primeiro instante, sentiram um alívio no coração e paz na sua alma. Sim, nosso Deus, o Senhor é o Deus da paz, o Deus do amor, o Deus da comunhão, o Deus todo-poderoso, o Deus que abre portas. Senhor, o Senhor socorre o aflito. Vem, nosso Deus. Pai, de todo o nosso coração te buscamos. Vem agora, Jesus. Senhor, o Senhor também arranca as dores. O Senhor é poderoso para tocar espírito, alma e corpo, para iluminar os caminhos, para dar as saídas. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Deus onipotente. O Deus que opera. O Deus que não muda. O Deus que age. O mesmo Deus. Como diz a Tua palavra, ontem, hoje e eternamente. O Senhor dá saúde. O Senhor tem prazer em dar saúde. Jesus opera nesse corpo, opera nessa alma, opera nessa vida. Arranca, Senhor, o mal. Nosso Deus, cremos e dizemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. Agradecemos a Tua paz, a Tua bênção, os Teus cuidados. Agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Chegamos aí, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Queridos, a Casa de Deus está aqui de portas abertas. Irajá, Avenida Monsenhor Félix, 1120,
Isso, bairro de Irajá, Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Hoje nós tivemos algumas passagens bíblicas e fomos lá no livro de Êxodo e viemos aqui no Salmo 81. Olha, tremendo. Abençoa poderosamente. O Senhor Deus quer ser ouvido. Bem, fique na paz, fique com as bênçãos de Deus. Lembrando que amanhã nós temos escola bíblica, 7, 14 e 19 horas. Deus te abençoe, muita paz no seu coração, na sua vida. Até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.